Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, excelente noite de estudos a todos vocês do outro lado. Bom, é enorme prazer de estar iniciando agora esse projeto, o projeto do TCM do Rio de Janeiro, ok? Meu nome é Alexandre Araújo, eu sou professor da disciplina de Direito Constitucional e nós vamos juntos numa empreitada de simulados envolvendo, até o momento da saída do edital, os principais conteúdos programáticos, aliás, os principais tópicos dentro de um conteúdo programático de direito constitucional, ok? E aí, obviamente, saindo o edital do concurso, nós iremos já trabalhar em cima dos tópicos da prova. Mas até lá, iremos analisar de uma forma geral o que o direito constitucional pode proporcionar a todos vocês, tá bom? Bem, sem delongas, vamos para a questão de número 1. Vamos lá? Vamos começar falando sobre direitos políticos. Acerca dos direitos políticos, marque a opção incorreta. A Constituição de 88 assegura a capacidade eleitoral ativa mediante o cumprimento de determinados requisitos, por exemplo, a nacionalidade brasileira. Vamos lá, pessoal. O que é a capacidade eleitoral ativa? Olha bem, cuidado com esse nome aqui. Aqui, eu sou eleitor. Ou seja, capacidade eleitoral ativa, eu vou lembrar de duas coisinhas, do alistamento eleitoral e do voto, ok? O título de eleitor e o voto. Veja, a nacionalidade brasileira é uma condição para a capacidade ativa? É. Por quê? Vamos lembrar, quem são os inalistáveis, ok? Aqueles que não têm título de eleitor e também não podem votar. Quem são os inalistáveis? São os estrangeiros e os conscritos. Então, veja, se eu for estrangeiro, tá? Via de regra, eu não tenho capacidade eleitoral ativa. Eu sou inalistável. Logo, a nacionalidade brasileira é sim uma condição para a capacidade ativa. Está corretíssima a letra A, mas aí, cuidado. O nosso enunciado pede para você marcar a incorreta, tá bom? Então, pula a letra A, vamos para a letra B de bola. Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. Vamos pensar. Elegível é aquele que tem capacidade eleitoral passiva. E eleitor é aquele que tem capacidade eleitoral ativa. Vamos lá, vamos pensar. Elegível, capacidade eleitoral passiva. Veja, todo mundo que pode receber um voto pode votar? O que vocês acham? Se eu posso receber um voto, eu posso votar? Claro, todo mundo que se elege tem um voto assegurado, o dele mesmo, não é isso? Então vamos pensar. Todo elegível é eleitor? Verdadeiro. Todo mundo que está se candidatando pode votar, tanto que pode votar em si mesmo. Agora, todo eleitor é elegível? Não. E aí chegamos no analfabeto. Vamos lembrar? O analfabeto, ele tem a faculdade de tirar o título e votar. Lembram disso? O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 16 e menores de 18, os maiores de 70 anos e os analfabetos, ok? Então, o analfabeto é um cara que pode sim votar, mas ele não pode ser votado. E por que não? Porque temos que lembrar daquela inelegibilidade absoluta. Galera, quem não pode receber voto para qualquer cargo? Os inalistáveis e os analfabetos. Então, repare, se eu sou analfabeto, eu até posso votar, não há problema algum. Mas eu não posso receber voto para qualquer pleito, não é verdade? Então, realmente, nem todo eleitor é elegível. É só pensar no analfabeto. Vem comigo, vamos lá, para tudo dar certo aqui, vamos para a letra C. A inelegibilidade relativa está assegurada de forma exemplificativa na Constituição de 88. Verdadeiro. Vamos lembrar? O que é um rol exemplificativo? É um rol que cabe acréscimo, tá bom? E esse acréscimo, se você pegar o artigo 14
parágrafo 9º da Constituição Federal, você vai ver que as hipóteses de inelegibilidade relativa poderão ser acrescentadas por lei complementar. Então, realmente, eu posso aumentar as hipóteses de inelegibilidade relativa. Letra D. Para o senador da República se candidatar ao cargo de prefeito municipal, o mesmo deverá se desincompatibilizar até 6 meses antes do pleito. Falso! Galera, o artigo 14, parágrafo 6º da Constituição, traz a seguinte regra. Olha bem, se eu for do Executivo e quiser me candidatar a um outro cargo, seja do Executivo, seja do Legislativo, tá bom? Se eu for do Executivo, ó, se eu for prefeito, governador ou presidente da República, olha só, eu sendo do Executivo e desejando me candidatar a um outro cargo, seja do Executivo, seja do Legislativo, por exemplo, senador, não é isso? Deputado, vereador. Estão entendendo? Beleza? Olha, se eu for do Executivo e quiser me candidatar a um outro cargo, tá? Do Executivo ou do Legislativo, o artigo 14, parágrafo 6º, exige renúncia até 6 meses antes do pleito, tá bom? Se o pleito é o mês de outubro, 10 menos 6 é o mês 4. Então, eu tenho até o mês de abril para renunciar. Qual é o erro da questão? O erro é o seguinte, voltando na questão, ele coloca para senador se candidatar. Amigos e amigas, futuros servidores do TCM. Galera, se eu sou do Legislativo, olha, como é que é fácil? Executivo é aquele que tem um, olha só, um prefeito, um governador, um presidente, não é isso? Essa é a ideia. Agora, se eu for senador, eu sou do Legislativo, deputado, vereador. Se eu quiser me candidatar a um outro cargo, eu não preciso me desincompatibilizar, eu não preciso renunciar. Ficou claro? Beleza, é isso aí. Voltando para cá, logo, o gabarito é a nossa letra D, visto que eu quero a incorreta. E letra E, o filho adotivo do governador de território federal estará inelegível ao cargo de deputado pelo respectivo território. Verdadeiro. Olha só, o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, diz que os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau de governador, inclusive de território, estarão inelegíveis naquele respectivo território, no caso aqui do próprio território. Não se esqueçam que cada território elegerá 4 deputados federais, não é isso? Se for criado um território no Brasil, por exemplo, se Fernando de Noronha voltar a ser um território, ele será composto por 4 deputados federais. Tá bom? Beleza, galera? Então, com isso, o gabarito ficou a letra D. Vamos lá, seguindo aqui o nosso simulado 2. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso 58, que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Acerca dessa norma, é correto afirmar que... Gente, olha só. Quanto ao José Afonso da Silva, que é o pai das eficácias das normas constitucionais, elas podem ser divididas em plena, contida e limitada. Essa aqui, limitada, com aplicabilidade imediata. Por que aplicabilidade imediata? Porque é aquela norma que está na Constituição, mas precisa de um complemento, não é isso? Por exemplo, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Imagine, sem o Código de Defesa do Consumidor, eu não tenho a efetiva defesa do consumidor. Então, a norma está prevista na Constituição,
tá? Realmente a Constituição fala que o Estado irá promover a defesa do consumidor, mas há necessidade de uma lei, de um complemento, ok? Então, vamos lá, voltando aqui. Plena e contida são aquelas que têm aplicabilidade imediata, ou seja, o mero fato de estar na Constituição já permite o exercício da norma. Só que a contida é aquela que pode sofrer restrição quanto à sua incidência. Um grande exemplo das contidas é a liberdade de profissão. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, repare, via de regra, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas em determinadas situações, beleza? Em determinados casos, a lei pode restringir, tá certo? O exercício profissional, como, por exemplo, o advogado, essa história que vive caindo em prova. Bom, o que acontece? A plena já é aquela norma que tem aplicabilidade imediata, mas ela não pode sofrer restrição. Por exemplo, você pensa assim, é vedado a tortura, é vedada a tortura, é vedado o tratamento desumano ou degradante. Não tem exceção. É vedada a tortura, ponto final e acabou, né? A lei não estabelece casos para se torturar um pouquinho, não é verdade? Tranquilo? Bom, então vamos pensar aqui no enunciado. Se eu tenho identificação civil, via de regra, eu não me submeto a criminal. Essa regra tem aplicação imediata. Sim, eu não preciso de norma regulamentadora para exercitar essa regra, esse dispositivo. Então, eu tenho certeza que não é limitada, porque essa norma tem aplicabilidade imediata. Veja, se eu tenho identificação civil, eu não me submeto a criminal. Fato. Agora, existem casos, olha aqui, salvo nas hipóteses previstas em lei, existem casos que mesmo tendo identificação civil, eu vou me submeter à identificação criminal. Ou seja, existe aqui uma restrição. Via de regra, se eu tenho identificação civil, eu não me submeto a criminal, mas existem casos que eu vou me submeter. Logo, isso é uma norma contida, com aplicação imediata. Olha só, contida com aplicação imediata é a letra D de dado. Tá bom? Beleza? Com isso, vamos para a questão de número